O presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, fez um alerta. A epidemia afeta diretamente a todos, mas medidas extremas, sem planejamento e racionalidade, podem ser ainda mais nocivas do que a própria doença no longo prazo. Quando falamos em proteger empregos, também estamos falando de preservar a vida das pessoas. É isso que faremos. Ontem, Bolsonaro publicou uma foto ao lado de sua filha Laura e apontou: o mundo todo foi atingido pela pandemia que devemos enfrentar sem ocasionar pânico ou histeria na população, como venho dizendo desde o início. As medidas tomadas pelas autoridades devem ser equilibradas, de modo que o efeito colateral não afete o trabalho no Brasil. A vida em primeiro lugar, mas sem emprego, a sociedade enfrentará um problema tão grave quanto a doença, a miséria. 16 governadores. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Então, partindo dessa premissa, foram 2 reuniões excepcionais, onde anunciamos resposta às cartas dos governadores e de associações representativas dos prefeitos. Decidimos então que, para a transferência para a saúde, o governo destina 8 bilhões de reais, como recomposição para Fundo de Participação de Estado e Fundo de Participação de Município, 16 bilhões de reais. Assistência social, também saúde, 2 bilhões de reais. Suspensão da dívida dos estados, 12 bilhões. Renegociação com bancos, 7 bilhões. E operação de crédito, 40 bilhões. Perfazendo um total de aproximadamente 85 bilhões de reais. Os seus governadores se mostraram bastante satisfeitos. Obviamente, apelamos que as nossas propostas, que ora estão em tramitação na Câmara, tivessem um olhar muito especial por parte deles, porque todos nós devemos, ao final dessa batalha, sairmos fortalecidos e com a satisfação do dever cumprido. Assim sendo, encerramos a reunião e, de forma muito cordial, nos despedimos e, obviamente, amanhã, a reunião com os demais governadores da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul acontecerão. Então, estou muito feliz, cumprimento não só os governadores, bem como o meu vice-presidente da República, os senhores ministros e secretários, que foram pessoas que realmente, com muita galhardia, com muita competência, souberam dar uma resposta aos seus governadores que, de forma muito justa, haviam pleiteado junto a nós. Então, eu muito obrigado a todos e passo a palavra agora à disposição dos senhores jornalistas, dos nossos ministros e secretários, para que possa ser sabatinado, questionado por vocês. Muito obrigado. O ministro não respondeu. Senhores, eu falo primeiro, só vou falar daqueles assuntos. Vamos lá? Senhores, uma boa tarde. Os senhores já sabem que semana passada foi instalado aqui o Comitê de Crise. Eu queria deixar isso aí bem claro. Esse Comitê de Monitoramento da Crise, ele coordena os ministérios e os órgãos federais envolvidos. Hoje, por determinação do presidente, na Sala Suprema e no Salão Leste, nós instalamos o Comitê de Operações, que vai operacionalizar todas as ações e agilizar as ações adotadas pelo governo federal. Esse comitê terá também um contato direto com os governos de estado e com os municípios, com as doações. Tudo isso será operacionado lá embaixo, focando basicamente isso que eu já abordei: a logística, a agilidade dos processos
e demais ações que forem necessárias. Então o comitê ele trabalhará 24/7 e deverá estar operacional, amanhã, né? Amanhã ele deverá estar operacional. E a imprensa depois será convidada a visitar a este comitê, coordenado pelo pessoal da comunicação da Presidência da República. Muito obrigado. Está vendo como todo mundo é essencial em saúde nesses momentos? Às vezes um pequeno gesto como limpar esse microfone que ele fez se torna o gesto mais essencial de uma reunião como essa. Então, quando a gente tem situações de saúde em que as pessoas perguntam o que é essencial, dependendo do momento, tudo é essencial. Essas paralisações eu tenho dito, calma, planejemos. Há lugares que pararam tanto que não tinham mecânicos para consertar a manutenção do funcionamento de determinadas máquinas hospitalares, idas de insumo, necessidades prementes que temos no dia a dia de unidades de saúde, de unidades de manutenção de água, de esgoto, e é um contexto enorme. A vida não se resume a uma doença, a um vírus. O sistema de saúde continua funcionando, as pessoas continuam tendo apendicite, continuam tendo problemas cardíacos, continuam precisando dar acesso a essas doenças crônicas para poderem manter os seus equilíbrios dos seus organismos. Nós temos conversado com os secretários, temos conversado com todos, é importante essa conscientização nacional e nós vamos gradativamente medindo o impacto dessas ações. Nós precisamos ter muita inteligência, muito equilíbrio, muito bom senso, para que possamos atravessar isso com menos estresse, com menos capacidade de intervir no dia a dia das pessoas. Nós estamos estudando, estamos vendo, a cada hora a gente tem mais informação sobre o comportamento do vírus no mundo ocidental, no mundo de hemisfério sul. Nós estamos monitorando muito de perto São Paulo, que é a nossa maior cidade, que tem o maior número de casos, que está agora testando qual é o tempo de permanência, qual é o efeito do medicamento, que é incipiente. O Ministério da Saúde hoje já começa a padronizar, porque enquanto pesquisa é uma coisa, mas o uso começa a ser mais comum, então se é mais comum a gente tem que ter, é uma perspectiva sim. Começam a surgir trabalhos de outras visões, começam a surgir agora as visões dos legistas, alguma coisa sobre outras abordagens. A ciência vai seguindo o seu passo, vai seguindo o seu ritmo. O SUS já começa a alargar o seu sistema de saúde. O nosso esforço de produção de equipamentos de proteção individual e de ventiladores vai crescendo. A gente já consegue hoje falar em 300, 400 respiradores por semana só na produção nossa interna para o SUS. Então já estamos aumentando isso para 3.000, 4.000 por mês, o que dá fôlego para a gente acompanhar com autossuficiência. Já surgem outras alternativas de soluções que foram testadas na Itália, de um respirador você fazer a duplagem da saída e um respirador atender 2, que é possível com filtros, tem o pessoal cuidando disso. Enfim, as soluções vão aparecendo, nós vamos medindo, vamos sabendo melhor o comportamento, respeitamos as medidas que foram tomadas, mas vamos interpretando junto com todos, porque em saúde a primeira qualidade de um cirurgião é ser calmo, frio, gelado, olhar, analisar para tomar as melhores medidas. Não adianta ser mais agressivo do que a condição que trouxe o paciente até nós. Isso foi dito por Hipócrates, que era o pai da medicina. Nós vamos seguindo,
vamos vendo. Eu não tenho os números hoje, daqui a pouco vou lá no Ministério da Saúde para saber o boletim epidemiológico. Aqui foi um diálogo com governadores de estado, da região Nordeste, da região Norte, quase toda a pauta em cima de insumos, chegada de insumos, que começam agora, a gente começa a abastecer, nada fora do nosso planejado. Sabíamos que chegaríamos 30 dias após o primeiro caso, teríamos a pressão, sabíamos que o mundo estava procurando comprar os EPIs, compramos o que deu, estamos fazendo o nosso estoque regulador. Devemos padronizar soluções nossas, brasileiras, para enfrentamento da crise. Temos criatividade, temos indústria, temos soluções, temos parcerias, temos iniciativa privada forte, temos universidades boas, temos cientistas bons, temos uma força de trabalho aguerrida, temos uma força de trabalho muito jovem, diferente de outros países europeus, que tem a faixa etária mais idosa do mundo de trabalhador de saúde. Então nós temos muitos pontos que nos são muito desafiadores, mas temos também muitas qualidades. Acho que o diálogo hoje com os governadores foi muito bom. Eu, na sequência, vou ter reunião com os secretários estaduais de saúde. Eles já vão conseguindo agora me informar melhor. A campanha de vacinação da influenza do Brasil pode ser um grande diferencial, porque nós vamos conseguir reduzir mais esse ano os casos de internação por H1N1, por influenza A, por influenza B. A adesão, segundo informações, está muito boa. Estamos conseguindo vacinar com ordem os nossos idosos, depois vamos para a segunda categoria, terceira, quarta, até concluirmos. E vamos lutar uma boa luta. Acho que o presidente hoje, Bolsonaro, literalmente acalmou toda aquela região, alinhou todos nós, colocamos uma visão muito clara dos próximos acontecimentos, lidera a condução desse processo. Todos nós, ministros, estamos muito à vontade de trocarmos as nossas impressões e termos um olhar não só de saúde, um olhar um caleidoscópio de olhares, porque todos precisamos estar envolvidos. Hoje estava conversando sobre kits, o ministro Tarcísio já vai pegar uma parte da logística, da infraestrutura, como trazer, como aterrissar, como chegar rápido nos estados. O ministro Onyx, que vai, na sequência, colocar lá no Ministério da Cidadania, organizando toda uma parte de reforço proteico. O ministro Fernando ajudando extremamente na questão das fronteiras, diálogo constante com o pessoal da economia. Nós estamos indo bem, o clima organizacional nosso interno é bom. Acho que todo mundo está sabendo muito bem o movimento e nós vamos dar os movimentos juntos e a sociedade vai estar sempre muito bem informada e com transparência nos atos, que é o que pediu o presidente. Acho que é isso. Deixo aí ao ministro Onyx a sequência das colocações. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.